Olá, pessoal, boa tarde. Tudo jóia? Tô vendo algumas pessoas entrando. Vou dar um tempinho aqui pro pessoal ir entrando direitinho. Se alguém não estiver ouvindo bem, só sinalizar aqui pra gente. Boa tarde, pessoal que tá entrando. Oi, oi. Jóia. Beleza. Então, vamos lá, gente? Não tá dando para ouvir, pessoal? Me dá um retorno aí. Boa tarde. Agora estão ouvindo? Beleza. Então, vamos começar. E tudo bem, Célia? Tudo bem, e você? Tudo jóia também, graças a Deus. Primeiro, eu queria passar para o pessoal que está chegando aí, enquanto todo mundo se organiza, para a gente começar. Primeiro, agradecer, claro, né, a participação da Célia na nossa live de hoje. A gente está num mês assim extremamente importante para todos nós que atuamos, né, na área e para os pais, para as pessoas que convivem, né, com pessoas com autismo. E esse ano, né, a clínica envolve, todos nós pensamos em fazer uma proposta bastante informativa, né? Assim, a gente sabe que tem famílias que estão recebendo o diagnóstico agora, há pouco tempo. Algumas famílias já estão nessa caminhada, né? Já estão aí na trajetória de tratamentos e tudo mais que acontece. Mas a nossa proposta nesse mês é justamente poder passar o máximo de informações científicas, né, assim, conceituais, em relação ao diagnóstico, a tratamento e principalmente aos direitos. Né? A nossa grande campanha esse mês, no mês de conscientização do autismo, é que a gente possa refletir sobre todas as nossas ações, as nossas práticas também enquanto profissionais, o quanto a gente pode contribuir para esses espaços públicos, né? Por isso o tema da nossa live hoje, que a gente quer falar justamente sobre políticas públicas que são voltadas para pessoas com autismo, e também informar o máximo de pessoas, né, sobre tudo que é necessário para que a gente tenha cada vez mais uma inclusão efetiva, né, essa inclusão que a gente tanto fala aí, que é como a gente gostaria, o que a gente gostaria que estivesse na vida dessas pessoas. Nesse mês, só introduzindo, a gente vai ter essa live hoje com a Célia, falando sobre políticas públicas, mas também vamos ter algumas outras ações ao longo do mês. Pensamos em espalhar, né, informação, principalmente para aquelas pessoas que não têm um acesso imediato, né, a terapeutas, a profissionais mais capacitados, de forma que a gente consiga também alcançar locais aqui no nosso estado, né, no Espírito Santo, que possam receber essas informações. Então, esse mês vão ter algumas surpresas aí ao longo dos próximos dias. A gente quer passar para vocês que a gente está buscando essa campanha para informar o bairro onde a gente está situado, né, que nos acolheu tão bem. Aqui a gente está aqui em Bento Ferreira. E depois que nós viemos para cá, a gente entende que o bairro também precisa conhecer sobre essa luta, sobre os direitos, sobre o que é necessário para um bom atendimento, não só atendimento clínico, mas um atendimento dos comércios, né? Como que o trânsito funciona, como que os órgãos aqui na nossa região se organizam. E também, para fechar nesse mês, a nossa ideia é levar uma palestra, né, uma formação para educadores, porque a gente sente muito na nossa prática, indo nas escolas, o quanto que outros profissionais de educação gostariam muito, né, de conhecer, de saber mais, eles tiram dúvida. Às vezes a gente vai ver uma criança e eles gostariam que a gente falasse sobre outras crianças também, mas a gente sabe que acaba não sendo uma tarefa muito simples, né?
Então, ao longo desse mês, a gente tem também a proposta dessa palestra para educadores, principalmente escolas que estejam muito carentes desse tipo de informação. Então, aí a gente tem uma série de ferramentas ao longo desse mês de conscientização para poder disseminar ao máximo essas informações que a gente tanto precisa, tá? Então, primeiramente, assim, dizer que eu estou extremamente feliz de estar aqui com a Célia, porque ela é uma pesquisadora, né, assistente social, ela é doutora em política social, então é uma profissional muito atuante, né, na área dela, e além disso tem uma criança, né, no espectro do autismo, e a gente vê na prática o quanto ela está ali sempre atuante, né, frente ao próprio filho, às outras mães, né, a gente vê como que a referência daquilo que a Célia traz para a gente de informações sempre agregam muito, né, para os pais, para a gente também, para a gente melhorar o nosso trabalho. Então, assim, a gente está muito, muito, muito feliz de poder começar e nesse dia 2 de abril, justamente ter uma mãe e uma profissional com tanta competência aqui com a gente. Então, vamos lá. A gente pensou em trazer para vocês, porque, assim, políticas públicas é um universo de coisas, né? Se a gente parar para pensar, né, Célia? Então, assim, é super amplo, né? É um campo vasto e a gente sabe que tem muitas questões ainda, né, a serem melhoradas e resolvidas, mas dentro de tudo que é colocado nas políticas públicas, a gente vai tentar focar mais na saúde, na educação, nesse encontro hoje, e trazer depois nos outros encontros algumas questões sobre trabalho, sobre profissão, né? Como que a gente pensa na vida adulta, no caso do autismo. Então, hoje a gente vai tratar um pouquinho mais sobre a questão da saúde e da educação, que é uma pequena parte das políticas públicas, né? Aquilo que a gente gostaria. Primeiramente, assim, né, Célia, a gente sabe que a Lei Berenice Piana, né, de 2012, ela trouxe muitos avanços, né, assim, ela foi um marco para as famílias, para os profissionais em relação a o que é esperado que o Estado realmente faça, né, quais são os direitos, como que funciona o acesso a esses direitos. Então, assim, eu queria saber de você o que você percebe assim que foram contribuições importantes dessa lei, né, 12764, para as pessoas que convivem com pessoas com autismo. Tá. Também quero agradecer, né, primeiramente o convite, né, da Leninha, da Paula e de todos os diretores lá da Envolve, que é uma clínica que eu vejo como uma extensão da minha família, né, também por tantos anos está cuidando, né, do Leonardo ali. Além de mãe, né, de pessoa autista, eu também sou irmã de pessoa autista e recentemente eu descobri que eu também sou esposa de pessoa autista, né? Então, meu esposo tem diagnóstico tardio já na vida adulta, né? E a gente tem descoberto, né, a importância também desse processo de diagnóstico também na vida adulta. E depois a gente pode voltar a esse ponto. Sim. Mas a importância que eu vejo da Lei Berenice, né? Assim, a gente gosta, né, de chamar por esse nome, por esse apelido, porque foi uma luta muito grande, né, da Berenice, né? Como representante, né, das mães, das mulheres, né? E eu acho que a gente tem que destacar, né, quando nós mulheres também estamos, né, à frente de políticas públicas, de efetivação, de execução e de construção dessa política, a gente tem que destacar esse papel que as mulheres vêm cumprindo, né, já que a gente sempre é apagada e invisibilizada, né? Sim. A primeira coisa que eu acho assim fundamental dessa legislação foi porque ela trouxe uma mudança, né, que ainda está em curso, mas já trouxe ali naquele debate uma mudança sobre o olhar para a pessoa com deficiência. Sim. Então, a Lei Berenice, ela coloca o autista, né, a pessoa autista, como uma pessoa com deficiência para acesso de direitos, né? E aí a gente começou a ter muitas disputas, né, entre pessoas que lutam pelos direitos das pessoas autistas e as pessoas com deficiência de uma forma geral, porque às vezes a gente vê alguns posts assim, né? Ah, autismo não é deficiência, como Sim. se quisesse discriminar um pouco, né? Autismo é autismo, deficiência é outra coisa, porque a gente tem uma visão ainda que prevalece muito capacitista,
sobre a Sim. deficiência, né? E Uhum. por que que eu quis logo de início também trazer, Aninha, assim, que eu, além de mãe, irmã e agora esposa de pessoa autista, por que que eu quis trazer? Porque eu tenho convivido, então, ao longo da minha vida, né? Eu já tenho mais de 20 anos de casada, tenho Uhum. convivido com pessoas autistas desde o nível 1 até o nível 3 de suporte. Então, começando pelo meu marido, que é o nível 1, né? É o chamado Uhum. autista leve. Sim. Aí tem o Léo, que é nível 2, né? Que é o chamado autista moderado. E tem o meu irmão, que é nível 3, que é o chamado autista severo, né? Essas formas mais coloquiais de chamar, a gente já sabe que caiu, né? Que o novo CID já retirou isso. Sim. Então, assim, por quê? Porque a gente tem uma visão capacitista sobre a deficiência daquela pessoa que é incapaz. A gente ainda tem no modelo, né, de olhar para a deficiência um modelo biomédico e não um modelo social ao Sim. olhar para essa deficiência, né, para a pessoa com deficiência. Então, sempre quando a gente fala, né, de pessoa com deficiência, acaba sendo destacado o quê? A incapacidade física ou intelectual ou de outras ordens da pessoa. E quase nunca a gente também acessa, inclusive, as habilidades, né, que essa pessoa se desenvolve justamente por ser pessoa com deficiência, né? Então, Exatamente. assim, eu gosto de explicar isso porque a pessoa autista, né? Ela não tem que se sentir envergonhada e nem suas famílias quando são consideradas pessoas com deficiência. Por quê? Pessoa com deficiência é aquela pessoa que precisa de alguma adaptação no meio, né? Que ela consiga desenvolver todas as suas potencialidades, suas habilidades, né, de uma forma mais adequada para ela. Então, o autismo, ele faz parte do neurodesenvolvimento, né, da Certo. neurodiversidade. Então, é uma forma diferente de olhar o mundo, como as pessoas das famílias autistas e alguns autistas gostam. É uma forma diferente de olhar o mundo. Mas por que também não se colocar, sim, como uma pessoa com deficiência, que requer de políticas públicas diferenciadas para acessar os diferentes canais, né, que a gente tem hoje de acesso a esses direitos, né? Então, eu Uhum. gosto de destacar isso. Independente, né, na área da medicina, de como está sendo tratado o autismo, se é transtorno mental, se é uma deficiência intelectual, não importa, né? Uhum. Isso a gente ainda está engateando. Mas em termos de direito, né, em termos de olhar da sociedade para aquela pessoa, é importante sim. Para mim, é um avanço que essa legislação tenha colocado sim a pessoa autista como uma pessoa com deficiência. Porque a partir desse momento, né, de 2012, então, a gente tem acesso aos diversos direitos que as pessoas com deficiência têm e, inclusive, suas famílias. Sim. Não é só direitos dos autistas, né? Os direitos das pessoas com deficiência de uma forma geral, né? E aí Uhum. incluída o autismo dentro das especificidades que essa deficiência também vai requerer, né? Sim. Então, E eu isso é acho tão isso importante. Isso é tão importante, Célia, que você está falando, porque assim, a gente vê muito essa tentativa de separação, né? Assim, entre o autismo e outras deficiências, mas na prática o que a gente observa é que essa separação acaba também justificando determinadas barreiras ou proibições para determinados serviços, né? Então, assim, é muito comum a gente ainda ouvir, por exemplo, a gente vai falar mais para frente sobre o campo escolar, mas é muito comum a gente ver no campo da educação barreiras como, por exemplo, mas ele tem autismo, ele não precisa disso, desse dispositivo. A gente tem esse recurso para uma criança com comprometimento motor, por exemplo, né? A gente tem o material acessível em braille ou em libras, mas a gente não precisa de uma adaptação específica para essa criança com autismo. Então, assim, acho que para além dessa disputa, né, desse debate, às vezes, de tentar fazer essa separação entre o autismo de outras condições, né, de outros transtornos ou deficiências, a gente acaba, sem querer, nesse debate, justificando algumas barreiras também que são encontradas no dia a dia, né? E de diversas formas. Até porque, como você falou, a intenção, quando a gente pensa, né, em políticas públicas, numa lei como essa, né, que institui essa política nacional de proteção,
ela engloba não só a pessoa com autismo, mas a pessoa dentro da sua família, né, dentro do local onde ela vive. Então, é uma série de direitos e condições que vão ser asseguradas a partir também dessa determinação. Então, eu penso como você, né? Assim, essa lei de 2012, ela trouxe muitos avanços para colocar luz também nas pessoas, né? Tanto crianças quanto adolescentes, adultos, sobre a questão do autismo em si, porque a distinção acaba só afastando mesmo. Então, a gente vai além do diagnóstico, a gente sabe que, como você falou, dentro dos níveis, né, de funcionamento, hoje a gente olha a pessoa, né, de uma forma sempre biopsicossocial, né? Então, a gente tem toda aquela frente de entendimento, tanto que é fisiológica, né, assim, genética, quanto a questão da cultura, a história de vida da pessoa, a cultura que ela está inserida, e assim, e é assim que vai se moldando cada característica de cada pessoa, que é única. Então, para cada nível, como esse que você falou e que você convive, né, na sua família, dá para perceber que são intervenções completamente diferentes, níveis de apoio completamente diferentes, e que só são possíveis se a gente tiver essa organização, né, enquanto Estado, enquanto Poder Executivo, Legislativo, para conseguir também garantir que todos tenham esse acesso, é o que a gente espera, né, em algum momento. Eu sei que a gente está no caminho, ainda tem algumas coisas aí que a gente precisa garantir bastante, né? Coisas básicas que ainda não acontecem, mas a nossa aposta é que cada vez mais a gente chegue próximo do objetivo final. Então, é muito bacana mesmo a gente entender a questão do autismo enquanto deficiência como uma garantia de direitos. Muito Isso, legal. porque aí não vai começar o direito da pessoa com deficiência na lei Berenice Piana apenas, né? Sim. A gente vai retomar a LBI, a gente vai retomar outras legislações que já existem, né, de avanço formal, né, no campo dos direitos da pessoa com deficiência, para também falar do autismo. A gente não vai ficar na lei, numa única legislação. Tem um leque de legislações, né, que a gente, né, que a pessoa com autismo ou, né, pessoas autistas ou pessoas com deficiência podem acessar e não sabem, né? Uhum. E aí eu gostaria de destacar, né? Às vezes tem alguma pessoa autista assistindo a live, né? Que aí não está se identificando muito, né? Ah, não, mas eu não sou pessoa com deficiência e tá. Eu gostaria de destacar, olha, o que são pessoas com deficiência conforme a legislação, né? Então, a LBI traz no seu artigo 2º o seguinte: pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo em natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, quando a gente observa a pessoa com deficiência a partir desse olhar mais abrangente, será que realmente essa pessoa que não se vê como pessoa com deficiência não é uma pessoa com deficiência? Porque a gente pode ter aquela noção capacitista, né? Ai, mas mas se fosse pessoa com deficiência, como é que está trabalhando? Exatamente. Né? Por exemplo, o meu esposo é professor de filosofia, uma área super abstrata, né? Ai, mas como? Ué, é um espectro autista, né? Sim. É um espectro autista, tem diversas dimensões da vida da pessoa que você não conhece, porque está do lado de fora, né? Então, nem eu que estou 20 anos com essa pessoa tenho condições de falar que conheço plenamente. A mesma coisa o Leonardo, né? Que tem uma linguagem funcional oral muito reduzida ainda. Eu não posso falar pelo Leonardo o que o Leonardo está sentindo, como que ele está. Eu não posso falar, eu não sou a voz dele. Eu sou minha voz enquanto Célia, mãe de pessoa com deficiência, irmã de pessoa com deficiência, esposa de pessoa com deficiência, como Célia. Eu não posso falar pelo outro, aquilo que a outra pessoa vivencia. Então, isso é importante. A outra coisa dessa legislação, que é muito importante, são as diretrizes que essa política vai trazer. Claro, ainda é uma política que ainda está em construção. Ela não está pronta, né? Apesar de estar instituída no campo formal, ela na prática ainda está em construção, né? Mas é um avanço, por quê? Porque agora a gente tem um mecanismo legal para fazer a cobrança. Antes a gente não tinha. Então, uma das diretrizes dessa política que eu acho muito importante é a intersetorialidade no desenvolvimento
das ações e das políticas voltadas para a pessoa autista. Isso é muito importante, porque às vezes, quando a gente vai acessar um serviço, a gente tem ali naquele serviço só um atendimento psicopedagógico, ou, por exemplo, psicoterapia, ou Sim, só um fonoaudiólogo. Não, a gente precisa do casamento, né, dos diversos saberes, né, do campo da ciência, para a gente, então, conseguir efetivamente garantir que esse serviço vai ser adequado para a pessoa autista. sim, sem Senão não vai dúvidas. adiantar fazer abordagens das melhores, né, terapêuticas, assim, se a gente não conseguir fazer esse trabalho multidisciplinar, né? Uhum. A outra coisa também sensacional é que traz a importância da participação social desde a formulação da política, da participação das pessoas autistas. Então, veja, eu sou doutora em política social, mas eu não sou uma pessoa autista. Então, eu não sei o que uma pessoa autista vive, né? Como ela se sente, os Sim, preconceitos, como chegam a ela. Então, é preciso ouvir, é preciso que essa pessoa esteja na construção das políticas voltadas para atendimento dela, né, e dos seus pares, para que tenha, então, serviços qualificados realmente ao desenvolvimento da pessoa. Não é só assim, vamos fazer uma política de faz de conta, né? Vamos instituir o CAPS infantil para atendimento da criança autista, mas aí a gente não tem, né, envolvimento das próprias crianças, né, ali na construção da política, porque a gente tem um olhar, inclusive, muito segregador, né, em relação à infância, como se a sim, criança não tivesse condições, né, de também construir políticas públicas, né? sim, A outra coisa, Aninha, que eu acho fundamental a gente já falar, né, que a gente vai voltar a esses pontos, mas quero assim destacar como diretrizes, né, dessa política, é a atenção integral à saúde. Né? Então, o que tem lá na lei falando de atenção integral à saúde? Uma das coisas é que o diagnóstico tem que ser o mais precoce possível. sim, A outra coisa é que o atendimento tem que ser multiprofissional. E a outra coisa é que a pessoa autista ela tem direito ao acesso de medicamentos e nutrientes. Não são só medicamentos, não, nutrientes também. sim, Então, isso é importante para que o desenvolvimento dessa pessoa autista vá ao seu máximo, né? Que a gente consiga o máximo de desenvolvimento daquela pessoa dentro dessa individualidade que você falou. Claro, cada um tem a sua individualidade, cada pessoa vai se desenvolver de uma forma diferenciada no mundo, mas a gente precisa de dar todos os apoios metodológicos, né? Todos os acessos, a gente precisa retirar todas as barreiras atitudinais, barreiras físicas, né, do ambiente, a gente precisa tirar tudo isso para que essa pessoa tenha esse acesso de forma que realmente o desenvolvimento dela vai ser garantido. Aí a gente pode falar, né? Não, a sociedade deu o seu máximo e essa pessoa desenvolveu o seu máximo. Mas enquanto a gente tiver N barreiras, eu não posso falar que a pessoa desenvolveu o máximo dela porque ela encontra barreiras na escola, ela encontra barreiras numa clínica, ela encontra barreiras num plano de saúde, ela encontra barreiras no acesso a serviços públicos, numa instituição, né, sem fins lucrativos. Então, primeiro, a sim. gente precisa também eliminar essas barreiras, né? Não, Célia, e assim, isso é tão importante que você está trazendo, porque eu vejo que até muitas famílias, né, desconhecem essas questões, né, que estão ali colocadas enquanto direitos da pessoa com autismo, né, e das suas famílias. Essa questão da medicação, né, e a gente vai falar um pouquinho sobre transporte, tem várias outras questões colocadas nessa política que muitos desconhecem. E eu vejo que, assim, ao longo dos anos, né, a gente observa os pais, como que eles vão se capacitando ao longo do tempo, né, começam a conhecer mais sobre tantos direitos, como também como funciona o diagnóstico, o tratamento, qual é a modalidade de tratamento de cada área, né, de cada especialista. Mas, assim, ainda existem detalhes, né, dessas políticas que não estão tão claras para as pessoas. Por isso, a nossa intenção, né, de discutir mesmo sobre esses pontos, foi bom você exemplificar mesmo essas questões que estão aí, porque realmente muitos não sabem, né? A gente percebe que os pais eles têm um conhecimento já
em relação à questão do tratamento, como que eles fazem para buscar, né? Qual é a rota inicial, né? Quando vai procurar um médico, um neurologista e depois partir para as intervenções. Mas tem vários outros direitos que são acessórios e não por isso, não por serem acessórios não menos importantes, que garantem efetivamente que a pessoa possa progredir. Porque o autismo já é tão diverso, né, Célia? Então, assim, a gente fica perdido. Será que esse desenvolvimento, esse prognóstico, ele está sendo pior ou talvez prejudicado por conta de barreiras que são estruturais, né? Assim, condições que poderiam ser modificadas? Porque é diferente da gente olhar a criança ou a pessoa com deficiência ou a pessoa autista como não progredindo, não respondendo a determinada intervenção ou não tendo ali um avanço, seja na área educacional, seja, né, na área clínica. Então, eu vejo também muito essa responsabilização do prognóstico a partir daquilo que aquela criança ou aquela pessoa apresenta. Então, esse é um ponto, mas na verdade a gente está ali falando de todo um contexto ao redor que envolvem também inúmeras pessoas profissionais e também esses direitos, né, que estão colocados na lei, se eles existem ou não. E isso fala muito até do que a gente analisa enquanto níveis de apoio que estão presentes ali na vida daquela pessoa, que são fatores de proteção. Então, esses fatores de proteção, eles modificam o quadro clínico também, né? Eles ajudam, eles alavancam, né? A gente vê quando a gente tem ali uma rede constituída, mais organizada e conhecendo bem sobre o autismo e quando esses direitos estão mais garantidos, o quanto que o quadro da criança também e do adolescente, do adulto, ele vai se modificando de uma forma, né, muito mais acelerada. Então, assim, quanto mais os pais souberem, essa questão nutricional, por exemplo, é um detalhe super importante, porque a gente tem, né, uma série de impactos na saúde física, muitas vezes, às vezes por um padrão de comportamento, né, às vezes por uma seletividade, às vezes por alguma dificuldade que está relacionada ao manejo comportamental, mas que impacta na fisiologia, na saúde física da pessoa. E isso está previsto, isso está colocado, né? Então, assim, é a possibilidade de cada vez mais a gente poder exigir, né? Requerer esses direitos e colocar isso de uma forma clara, porque de forma confiante, quando a gente consegue estar munido de informações, a trajetória vai se tornando também um pouco mais suave, porque aí você já sabe para onde que você precisa ir, né? Eu sei que os pais precisam brigar muitas vezes, precisam às vezes ter situações desgastantes para garantir os direitos, mas munidos de informação eles conseguem, e a gente também consegue muito mais para as nossas crianças também, né, enquanto profissionais. Sim, e aí pegando esse gancho, né, Aninha, do que você fala desse acesso à informação, uma das diretrizes que passa geralmente batida, né, a respeito dessa política nacional de proteção dos direitos da pessoa autista é justamente esse acesso à informação. Essa informação ela tem que ser repassada, é uma obrigação do Estado. Sim. Por isso que é uma política pública, né? Porque o Estado ele tem uma obrigação frente à sociedade em relação à oferta dessa informação. Mas, por exemplo, hoje é o Dia Internacional de Conscientização sobre o Autismo e eu não vi sequer nenhum gestor público fazendo uma live dessa. Eu já vi famílias hoje fazendo live, tem vários canais, tem live assim, para tudo que é gosto, eu gosto de brincar, né? Todos os temas. A gente tem clínica fazendo, a gente tem médico fazendo, a gente tem família fazendo, tem tudo. Mas eu não vi gestor público fazendo uma live ou fazendo um post falando sobre esse dia e sobre a importância, né, desse dia. Assim como também, às vezes eu não vejo, quando é um dia também de conscientização sobre doenças raras, um dia de conscientização também sobre algumas síndromes raras, né? A gente não vê. Então, assim, essa responsabilidade de efetivar essa informação para a população também é do Estado. O Estado precisa fazer isso, porque a gente não tem os canais que o Estado possui. Exato. A gente não pode, por exemplo, fazer formações, né, continuadas em escolas.
De repente, eu posso, numa escola, fui convidada, vou lá, faço pontualmente numa escola. Mas quem tem o acesso a todas as escolas ali, a Secretaria Municipal, a Secretaria Estadual, né? Tem acesso a todos os professores, todas as professoras, né? Então, quem tem os canais para disseminar essa informação é o Estado. Então, a gente precisa cobrar que o Estado se engaje nisso. Sim. Então, assim, a gente tem que cobrar que essa informação seja uma informação de qualidade, que seja uma informação que venha, né, sem os rótulos capacitistas que muitos gestores ainda colocam, né? Sim. E aí, a gente, além dessa questão da informação, o que a outra diretriz coloca, né? Incentiva a formação e capacitação especializada, também como uma questão do Estado, que o Estado tem que fazer. Sim. Cadê o Estado fazendo isso? Não exatamente. Temos, mas ainda estamos rastejando, né? Ainda estamos muito aquém do mínimo, do básico. Né? São casos pontuais, né, Célia, que a gente observa. São trabalhos muito pontuais, né? Com muita luta também, né? Então, assim, mas temos ainda que avançar muito, né? Não vamos dizer que não avançamos em nada. Já avançamos, mas estamos muito longe daquilo que deveria ser, né? Isso que você falou, Célia, eu achei super importante também, até enfatizar para quem está escutando a gente, porque olha que inversão, né? Que a gente vai vivendo e vai naturalizando essa inversão. Porque quem deveria formatar essas informações e disseminar seria o Estado. Né? E até fazendo uma pesquisa rápida essa semana, porque a gente está estudando bastante coisa para poder tratar durante esse mês, né? É o nosso foco mesmo falar sobre essa questão de direitos. Eu estava acompanhando uma pesquisa, porque no Rio Grande do Sul tem todo um movimento de tentar fazer um levantamento mais claro, né? Assim, tanto de quantidade, né? Porque a gente não tem dados estatísticos assim reais e concretos sobre quantas pessoas com autismo, né, temos no Brasil. A gente tem estimativas. A gente está falando de uma estimativa de aproximadamente 2 milhões. Então, não é algo pequeno, né? Não é algo raro, né? Ao passo de que, mesmo sendo raro, precisaria desse mesmo investimento, mas no caso do autismo, a gente está falando de uma condição que acontece a cada vez mais pessoas, a gente vê o quanto progride a cada ano, e acaba que a inversão de quem leva a informação acontece. Né? É como se os pais, os profissionais, né, as pessoas que estão mais próximas e que convivem, tivessem que transferir essas informações para o Estado, né? Para os municípios, na hora que você vai na rede pública, ou em escolas particulares da mesma forma, a gente não vê diferença. E essa pesquisa no Rio Grande do Sul mostrou alguns dados muito interessantes. Porque eles fizeram uma busca com pessoas, né, servidores públicos que atuam em órgãos que são pertinentes, né, a determinados direitos que estão na lei de proteção. Tanto o transporte quanto a questão da medicação gratuita, eles pegaram uma série de variáveis para questionar a vários municípios como que era feito, né? Como que era o acesso e tudo mais. E aí eles foram mostrando, então, em alguns casos, a gente tinha situações, por exemplo, 48% dos entrevistados afirmaram que esse recurso não existe. Em outro momento, 68% dos entrevistados afirmaram que nunca haviam ouvido falar desse direito, né, da pessoa com autismo, com deficiência, a partir, por exemplo, dessa questão do transporte ou da medicação. Então, você consultar os próprios órgãos e perceber que essa informação também não é conhecida, né, porque os órgãos são formados por pessoas, né, assim, todas aquelas pessoas que estão ali, embora exista essa determinação, exista isso desde 2012, os próprios profissionais que atuam nesses órgãos também não conhecem. Então, imagina a proporção que a gente vai vivendo também para conseguir chegar ao ponto que a gente gostaria, né? Que a gente quer e que a gente espera para todas as famílias. Então, na prática, a gente vê isso acontecendo, né? Às vezes a gente vai numa escola e precisa explicar o porquê
o porquê que a gente está ali, o porquê que a gente precisa fazer o alinhamento, solicitar e faz requisição e faz documento para poder ter uma autorização para algo que está previsto aí na intersetorialidade, isso está colocado. Então, eu preciso de todas as esferas para poder ter realmente uma intervenção efetiva. Não dá para a gente trabalhar cada um ali no seu quadradinho, né? A família em casa com a criança, ou o adulto em casa, os tratamentos desvinculados, a escola num ponto, o campo de trabalho dessa pessoa também adulta de um outro lado. Então, eu vejo muito essa inversão no sentido da gente ter que explicar o porquê desse funcionamento, ao invés disso já ser algo mais natural, né? Mais dentro daquilo que já está colocado há pelo menos 10 anos dentro dessa lei, sem falar das outras leis anteriores que já falam, e da lei de inclusão de maneira geral. Então, assim, eu fico refletindo muito sobre essas coisas, porque a gente sabe que a inclusão no Brasil ela aconteceu de uma forma muito diferente, né? Assim, no começo ela veio meio torta, né? É quase como importada de outros países, uma mistura de formatos para chegar numa realidade aqui que é uma realidade só nossa. É uma realidade brasileira, é única. Não tem como você... A gente pode até se espelhar ou se amparar em algumas questões, né, que são de outros países, mas a história inicial da inclusão no Brasil é uma história muito triste, uma história muito difícil. Então, esse reflexo ele vai acompanhando, né, assim, ao longo do tempo, e assim, se a gente conseguisse impactar, né, tanto nesse mês quanto sempre, né, todas as nossas vivências que envolvem o espaço público, quando a gente vai numa escola, num parquinho, numa situação, em algum local público, se a gente conseguir impactar a ponto de chegar até aonde a gente precisa, que são legisladores, né, pessoas da área pública, para que a gente tenha, então, a via correta, que é o Estado informando as pessoas para que assim elas possam ter acesso a tudo isso que eles precisam, que todos nós precisamos. Sim, e aí, Aninha, pegando esse gancho, né, que você falou sobre pesquisas, né, e tal, a última, né, a última diretriz que vem dessa política é justamente isso também, né, como uma função do Estado fazer esse estímulo à pesquisa. Sim. Mas quando a gente vai buscar as pesquisas, a gente vê que, de fato, assim, a maior parte das pesquisas vem das instituições públicas, porque vem das universidades, né? Isso. A maior parte vem das universidades e também, assim, de faculdades privadas também. Mas a gente precisa também de um estímulo à pesquisa ali naquilo que você falou, ali no campo de trabalho também. A gente precisa dos profissionais fazendo pesquisa também, sendo incentivadas pelo Estado para fazerem pesquisa, né? Porque para você fazer investir em pesquisa, você precisa também ver a pesquisa como uma parte do trabalho daquela profissional, daquele profissional. Não adianta chegar lá e cobrar, né, que a gestora no CAPES infantil, por exemplo, me dê dados, né, sobre o autismo, se ela não tem tempo para fazer isso, porque a demanda é tão grande que ela não dá conta, né, de organizar esses dados. Então, inclusive, para fazer pesquisa, a gente precisa também desse envolvimento de forma mais estrutural mesmo, né, de que isso esteja colocado ali na agenda. Pesquisa é parte do trabalho, né, de desenvolvimento dessas condições, né, de retirada dessas diversas barreiras, né? A gente precisa conhecer quantas pessoas autistas nós temos no Brasil, quantas pessoas autistas nós temos no estado do Espírito Santo, quantas pessoas autistas, né, nós temos na Serra, em Vitória. A gente precisa desses dados para a gente construir as políticas, né? Política pública, elas são feitas com dados e com dinheiro. Não adianta, a maior boa vontade nossa, familiar, né, profissionais de todos os campos, se a gente não tiver dinheiro, né, orçamento público mesmo para fazer, e se a gente não tiver dados para a gente demonstrar, né, a importância daquele campo de atuação ali. Exato. Então, assim, uma mãe, né, que agora eu não vou lembrar o nome, colocou aí no chat, né, que eu tenho lido, tá, gente, os comentários, que eu sou assim, né? Eu tô também acompanhando aqui os dois lados. Eu tenho que falar tudo. Sim, exatamente.
que não é interesse, que o Estado não se interessa fazer isso, né? Porque tira a sua responsabilidade, a sua autorresponsabilidade, enquanto gestor maior, assim, realmente não interessa. Não interessa aos gestores que as famílias conheçam seus direitos. Já pensou? Quanto mais famílias conhecerem seus direitos, mais busca e cobrança vai ter em relação a esses direitos. Sim. Né? E a gente tem muita demanda para pouca oferta de serviço e de vagas, de tudo, que a gente vai falar, inclusive, daqui a pouco. A gente tem pouco. Então, assim, não interessa mesmo, mas como, né, tudo nesta vida de Brasil que temos é de luta, né? Então, a gente precisa lutar para que o Estado também cumpra essa função, né? E aí, o que a gente vê? Uma das formas que o Estado tem se utilizado para se responsabilizar, né, por vezes, é uma coisinha, né, que tem aqui na política, nessa política, e tem várias outras políticas também, que fala assim que o poder público ele pode firmar contrato diretamente com o setor público ou convênio com organizações, né, jurídicas, né, organizações privadas. Sim. E aí é aí que mora o problema. Porque quando eu posso firmar, uma coisa é eu firmar esse contrato com organizações de forma complementar. E a outra coisa é eu deixar de fazer a política pública e colocar todo o investimento nas organizações. Eu não estou dizendo aqui, gente, eu sei que tem gente da AMAIS acompanhando, gente das APAES acompanhando, eu não estou dizendo, não estou desqualificando o trabalho que essas organizações têm ofertado. Não é disso que eu estou falando. Eu estou dizendo que a política pública ela deve ser prioritária, a construção de serviços públicos tem que ser prioritário no setor público mesmo. Porque é ali que a gente tem condições de ter um controle social, é ali que a gente tem condições de fazer essa participação, né, social das pessoas autistas, desde da construção do serviço ali. Então, assim, a gente precisa retomar também as cobranças em relação aos gestores, né, de que abram mais CAPs infantil, né, de que a gente tenha mais centros de referência da pessoa com deficiência, de que a gente tenha mais centros, né, profissionalizantes de capacitação profissional de pessoas com deficiência. A gente precisa de ter essa oferta pelo setor público também, sabe? E a gente vê aqui no estado, por exemplo, no Espírito Santo, uma tendência muito grande de desresponsabilização do Estado e jogar essa responsabilidade para as instituições das organizações civis, né? Sim. Da sociedade civil. E essas organizações, elas não têm as mesmas, né, características de um serviço público, por mais que seja uma oferta para a população, mas não são as mesmas características, né? Então, a gente precisa de pensar nisso também. E aí, assim... E eu acho, assim, o quanto que isso também, ô Célia, ele vai... eu falo que, assim, na análise do comportamento, a gente chama de contingência armadilha, né? Assim, no primeiro momento parece uma solução eficaz, né? Assim, essa questão do que deveria ser suplementar se tornar a única opção, que, na verdade, o que tem sido buscado se a gente quer funcionalidade, se a gente quer que a pessoa com deficiência ela possa ter uma vida funcional, com autonomia, né, ter o emprego, ter acesso à educação até o final da vida escolar, enfim, uma série de coisas. Isso, a longo prazo, isso corresponde também para o próprio Estado a uma solução de diversos outros problemas que vão acontecer no futuro. Né? Entende o que eu quero dizer? Porque, assim, se imediatamente eu não tenho essas políticas, centros de referência, né, assim, mais profissionais capacitados, que é uma queixa recorrente, né, assim, realmente não tem profissional suficiente para atender a demanda, né, aqui no Espírito Santo. No primeiro momento, você cria algumas soluções que são pontuais ou para aqueles que reivindicam mais, enfim. Só que a gente está falando de um inchaço no futuro para o próprio Estado, no orçamento também, porque essas pessoas elas não vão atingir essa funcionalidade. Então, a gente tem ali a previdência sendo cada vez maior, uma série de coisas, a pessoa sem uma fonte de renda também, para que ela se sustente, né? Para que ela consiga se manter enquanto pessoa, enquanto ser humano, e que isso retroage também para o Estado.
né? E não só para o Estado, porque muitas vezes nesse momento também a gente tem barreiras, mas assim, é atrasar um problema futuro. Porque, na verdade, tudo Sim, que a gente está falando de intervenção precoce, de diagnóstico precoce, é justamente para evitar que você tenha também um conjunto enorme de pessoas que não vão conseguir garantir a sua própria sobrevivência, garantir a sua própria vida, né? Ter a sua fonte de renda, enfim, uma série de outras coisas no futuro. Então, quando a gente fica discutindo, né, lá na clínica mesmo, entre com a Paula, com a Camila, as meninas, Luciano, a gente fala como que imediatamente não é o propósito, né, de muitas instituições, enfim, tem muitas barreiras, mas como que a tendência no futuro é que exista um gasto ainda maior e uma preocupação ainda maior, porque essas pessoas não vão ter o tratamento adequado. Então, ei, Léo! Tudo bem, lindão? Você foi passear? Então, assim, cadê meu tchauzinho? Tá aí? apatia. Tchau! Tchau, lindeza! Então, fofo. Como que a gente também vai ter, né, no futuro, os impactos de tudo isso que está acontecendo até hoje? Sim, inclusive, claro, se a gente não tem um investimento, isso serve para todas as políticas, né? Se eu não invisto, por exemplo, em educação, desde a educação infantil, eu vou ter um processo de evasão Sim, escolar muito grande. E uma dos dados, né, sobre as pessoas com deficiência é essa evasão escolar. A gente tem sim, poucas pessoas com deficiência no ensino superior, por exemplo. Nós temos uma exatamente. evasão escolar com deficiência no ensino médio enorme. Então, a gente precisa pensar desde esse que tem lá nos direitos da pessoa autista, né, nessa lei que a gente está tomando como base, dos direitos é que a escola, né, as pessoas autistas que têm direito a estudar na escola regular, e isso é muito importante a gente colocar, nós temos direito que os nossos filhos e que as pessoas com deficiência e pessoas autistas estejam no ensino regular, na classe regular. Nós temos direito que quando essa pessoa, né, não tem um desenvolvimento uniforme, mais ou menos uniforme, né, porque a gente sabe que a sala também não é homogênea, Sim, evidentemente, né, cada um tem o seu momento ali de aprendizado, mas tem ali um mais ou menos uniforme da sala. Quando essa pessoa não tem esse desenvolvimento, então, ali naquela média, é claro que ela vai ter direito a um acompanhante especializado. Coloca essa legislação dessa forma. O sim, problema é que a legislação deixou isso muito aberto, sabe, Aninha? sim, Numa daquelas perguntas, né, que você tinha enviado, um dos grandes problemas é esse, que na legislação deixou isso muito aberto, porque coloca assim que quando a necessidade é comprovada, mas essa necessidade vai ser comprovada por quem? Vai ser comprovada pelos profissionais da escola, vai ser comprovada pelo médico, né, que vai colocar lá no uhum, laudo, quem vai colocar? E aí a gente esbarra num outro grande problema que trata, né, sobre o debate da pessoa com deficiência, que o conceito de autonomia, né? A gente tem que sempre lutar para o acesso da pessoa com deficiência aos direitos, né? E também vendo a pessoa com deficiência sempre a partir do pressuposto da autonomia, né, dessa pessoa. Autonomia para o agora, autonomia para o futuro. Afinal de contas, é para isso que a gente investe nas terapias e nas diversas outras coisas, né? E sim, aí, às vezes, essa pessoa lá na sala, será que ela vai estar cumprindo o papel do acompanhante especializado? Ou será que ela vai ser uma espécie como que eu posso dizer? Vai ser alguém que vai estar ali atrapalhando, inclusive, esse processo de autonomia. Então, esse uhum, é um debate que fica em curso, né? A gente luta para que, a gente família, né, que eu estou dizendo, a uhum, gente luta para que os nossos filhos tenham direito a esse acompanhante especializado, que daqui a pouco eu vou até falar dele de novo. E às vezes os gestores vêm colocar o que mas vocês querem tirar a autonomia da pessoa com sim, deficiência, né, da pessoa autista. Não. sim, Eu tenho uma criança de 8 anos que está no terceiro ano fundamental e que ele não tem o conhecimento das letras, nem do A e a U com autonomia.
Sim, Então, como eu posso dizer que uma criança dessa, se eu tiver ali um acompanhante ali ao lado, ele não pega, né, às vezes, no lápis, ele precisa de um apoio manual, até para pegar no lápis, né? sim, Ele precisa de um apoio visual para ele compreender algumas coisas, né? Então, sim. assim, ele precisa de quadro, de rotina para ele se organizar. Veja, é muita coisa para que aquela professora regente que está ali na sala sozinha dê conta, Exato. né? E Esse o, olhar individualizado. isso, e o conceito de autonomia, ele não está ligado a estar sozinho, né, Célia? Que é uma grande confusão que é feita na hora desse tipo de solicitação, que a gente sabe que é necessário, e muitas vezes a gente tem algumas justificativas, né? Houve algumas justificativas. Mas ele consegue ficar bem, ele é uma criança tranquila, enfim. Olha, talvez para uma questão de manejo de comportamento, mas o fator aprendizado não está considerado. Ou então olha para o fator aprendizado, mas não olha para o fator motivação, que também é uma outra questão. Enfim, tem muitas variáveis envolvidas para a permanência e sucesso dessa pessoa na escola. E eu sempre faço uma pergunta, né, assim, sobre essa questão do auxiliar especializado, do professor especializado. Quem especializa o auxiliar? Quem especializa esse profissional? Porque isso não ficou claro também na lei. E é uma outra Não. questão que torna também uma brecha. Né? O Estado deveria prover essa capacitação, conforme as diretrizes, né? Mas quais profissionais, no caso da pessoa autista, para mim tá claro, mas para os gestores não tá, né? Que tá aqui nas diretrizes da política, intersetorialidade. Então, são profissionais de múltiplas áreas. Exatamente. Né? Então, se quem está lá na sala regular, quem? São os profissionais da educação. Eu defendo que ali no espaço da sala de aula, quem tem que fazer todo o manejo são os profissionais da educação. Sim. Mas para que esses profissionais da educação tenham condições de fazer isso, precisa que no momento da formação dessa pessoa e da capacitação continuada, profissionais da psicologia, da fonoaudiologia, do serviço social e de outros campos da medicina, profissionais de fisioterapia, né, terapeutas ocupacionais, todos esses profissionais juntos, né, fazendo esse processo de formação. Para quê? Para que essa pessoa, essa professora que lá está, tenha condições, por exemplo, de perceber, olha, essa criança, ela não está tendo um desenvolvimento da linguagem adequado, linguagem falada. Será que ela está fazendo um acompanhamento de fonoaudiólogo? Vamos chamar a família aqui, vamos conversar com essa família, vamos encaminhar, né? Porque no contraturno a gente tem sim um processo mais especializado, né, desse ensinamento, mas dentro de sala de aula também é necessário isso. E o que às vezes a gente ouve como família, né, colocando como família, de muitos profissionais assim, a escola é o processo de socialização. Sim, é o processo de socialização para todo mundo, não é só para o meu filho, não, para todos. Mas para todo mundo também não é um espaço pedagógico, do ensino pedagógico formal, dos nossos conhecimentos formais também. Por que para o meu filho isso não tem importância? Né? Então, a gente está sempre nessa linha muito tênue, né, entre um olhar para a pessoa com deficiência, de que eu não quero adaptar ela, eu não quero assim que o Leonardo eu não acredito que o Leonardo se torne menos autista ou mais autista, não é disso que se trata. Né? Não é que vai adequar o meio, não é nada disso, mas é justamente tirar essas barreiras que tem no meio para que ele possa se desenvolver da melhor forma com os seus pares lá, com as crianças. Ele tem uma barreira sensorial no ambiente, por exemplo, muito barulho. Então, por que não reduzir esse estímulo, né, que está ali, para que ele tenha condições, como as outras crianças, de estar ali interagindo naquela sala? Sabe uma das coisas que a gente vê muito, por exemplo, em sala? Você com certeza já deve ter visto isso muito, né? Que você faz os acompanhamentos escolares aí. A gente vê, por exemplo, a criança com deficiência ou às vezes com algum transtorno mental, né? Que às vezes não tem direito a esse acompanhante individualizado, na última cadeira. Exato. Sendo que essa criança deveria estar aqui pertinho da professora. Sim, né? São ajustes até de logística ali, né? Isso, a gente já visualiza
está dentro de sala de aula, está incluído no ensino regular, mas está segregado. Está segregado, porque ele está no canto, ele não pode atrapalhar a turma, então vamos fazer uma atividade aqui. A gente pensa sempre as adaptações escolares como sendo uma demanda só para aquela pessoa com deficiência, para aquela pessoa autista, né? Que a gente está focando no autismo aqui. Sim. A adaptação para aquela pessoa, mas a adaptação também para a turma. A gente tem que tratar das deficiências na turma, para que a turma possa olhar para essa pessoa com deficiência, para essa pessoa autista, de uma forma como uma pessoa neurodivergente, né? Ela tem um desenvolvimento na sociedade, na sua condição neurológica diferenciada, mas ela não significa que ela é incapaz ou menos capaz. São capacidades diferentes, vamos dizer assim, né? São coisas diferentes. Então, eu brinco, por exemplo, quando eu levo o Leonardo num parque, a criança sempre percebe que criança, gente, assim, criança é 10, né? Criança não tem outro ainda social, né? Então, assim, é muito criança, né? A gente leva o Leonardo assim num parque, aí não demora muito, tem uma criança encostando para dizer: tia, qual o problema dele? Entendi. Né? Ele é burro, tia, ele é retardado, né? Eu já ouvi isso, ele é esquisito, por que ele é esquisito? Aí a gente, como mãe, às vezes se fecha, né, numa ostra, porque a gente já está tão sensível que a gente não consegue olhar, inclusive, para aquela criança, para aquela outra criança, como uma criança que está descobrindo o mundo. Então, é esse momento da gente aproveitar ali, essa criança perguntou, para dizer: não, olha, não é um problema ser diferente, todo mundo é diferente, quer ver? Aí você começa com perguntas, né? Sim. Você gosta de que aí quando você se dá por conta, aquela criança está compreendendo mais do que os adultos. Do que muitos adultos. Aquela criança... E aí eu tenho que mostrar para aquela criança que, na verdade, ser uma criança com deficiência, o Leonardo não deixa de ser uma criança. Ele continua sendo criança, primeiramente. Então eu vou mostrar o que? Ele gosta de carrinho igual você gosta. Só que ele brinca com carrinho de uma forma diferente de você. Sim. Ele gosta de brincar com carrinho rodando a rodinha. Então a gente tem que aproveitar. E fica aí, né, Célia, assim, a gente está quase encerrando o nosso tempo, tem muita coisa para falar ainda. Eu queria que a gente pudesse, assim, ter umas 2 horas para a gente conseguir deixar gravado para quem vai assistir depois. Mas isso que você acabou de falar me traz muito o sentimento de que nós, né, porque às vezes a gente fica um pouco angustiado, como que eu faço para impactar um pouco mais, né, o local, assim, o bairro, a sociedade como um todo. A gente vive numa correria, né, enquanto terapeutas, mas assim, a cada ida nesses ambientes, na escola, no parquinho, a gente vê oportunidades muito grandes de poder deixar a semente plantada, né? Colocar ali mais um fruto para que essa informação se dissemine. E enquanto terapeuta, eu fico com essa sensação assim de a cada vez que a gente precisa fazer, às vezes, uma palestra para a turma, para poder conversar com a turma sobre diferenças, né? Falar sobre isso de uma forma natural com as crianças, a gente vê que a gente está expandindo isso, porque essa criança vai levar para casa, né? Vai contar daquilo que foi feito. As intervenções não são só com a criança, elas são também com todas as pessoas que estão ao redor. Então, não é só com a pessoa com autismo, né? É para o colega de trabalho, é para o colega de sala, para uma série de pessoas. Então, assim, só me deixa mais com o sentimento de que realmente a gente precisa, assim, pulverizar e espalhar essas informações para todo mundo. E, assim, mais te agradecer muito por esse momento. Você trouxe as diretrizes, assim, de uma forma super clara, didática, muito importante para todo mundo acompanhar. E que esse momento sirva de impulso para todos nós, para todo mundo que está assistindo e para todos que, né, que vão acompanhar a gente durante esse mês, para ajudar também nessa luta. Sim. E aí a gente convida, né, todo mundo para estar, né, na caminhada, né, de conscientização sobre o autismo, né? E é um autismo diverso, né? O símbolo, né, que tem sido usado, o autismo é parecido com esse da Envolve, né? Que é um infinito. É bem parecido. Né? Então a gente tem que sair desses rótulos, né, de azul, de quadradinho. A gente não, a gente é multicores, né? Multicores. A maior parte das pessoas autistas que vão para a vida adulta, elas são pessoas com uma sexualidade
diversa, assim Sim. como as pessoas de uma forma geral, né? Então, assim, a gente precisa. E, Aninha, eu gostaria muito, assim, de deixar aqui, né, um convite para a gente refletir sobre essa questão do ensino regular, né, na escola. Sim. Gente, não caia nessa dainha, nessa lorota, né? Vocês que são Perfeito. família, de que o ensinamento segregado vai ser melhor para o seu filho. Não vai. Isso Né? aí. Meu irmão, ele não teve acesso ao direito à educação na escola regular. Não Sim. foi melhor para ele estar só numa instituição. Não foi melhor para ele em momento nenhum. Sim. Então, a gente tem que defender que nossos filhos têm que estar em todos os espaços, né? A gente quer eles nas terapias, né? Ali naquele momento quer, mas a gente quer ele também em todos os outros espaços, no shopping, na escola, na praia, em todos os lugares. Exatamente. E aí eu quero muito o convite, né, para essa live maravilhosa e dizer assim que eu tenho muita admiração, né, para essa clínica pelo respeito que vocês têm com as pessoas autistas, né, e com as famílias, né, das pessoas autistas. Eu tenho assim um prazer enorme de fazer parte, né, ali do grupo, né, de famílias que são atendidas pela Envolve, porque eu vejo essa busca, né, de capacitação sempre, né, por vocês todos. Tá? Muito, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, Célia. A gente é muito feliz de ter você, de ter o Léo no nosso dia a dia. Assim, a gente ama, ama, ama tudo que a gente faz ali dentro. Então, assim, a nossa intenção é justamente poder transformar um pouquinho, né, ou muito, a vida deles e tornar também o dia a dia mais feliz. A gente quer que eles estejam sempre muito bem, muito felizes e que se desenvolvam, com certeza. Sim, Tá bom? e aba, né? Você depois pode fazer uma live sobre isso. A aba não é só mesinha, como as pessoas gostam Exatamente. de ser, gente. Não Sim. é adaptar a pessoa no sentido de tirar deixar pensar que essa pessoa tem que mudar, né, a forma de ser dela para que ela fique adaptada ao mundo. Não é disso que se trata, né? É importante a gente Exatamente. ainda tem um olhar muito segregador, né, para essa terapia, porque tem uma disseminação horrorosa, né, de terapia aba, que não é aba por aí, né, que é um aba bem behaviorista lá de 1800 antigamente, 1900 antigamente, né? Sim. E a gente precisa pensar que as ciências elas vão evoluindo, né? E Sem aí dúvida. a gente tem outra ciência aba que evoluiu e que a gente precisa conhecer, né, mais, né? Assim como tem outras metodologias também, né? Perfeito. Então a gente precisa saber diferenciar isso também. O Léo tá feliz lá, então isso para mim que é o termômetro, né? O termômetro para toda a família, para você saber se tá ou não adequada aquela terapia, é você ver se seu filho tá ou não feliz naquele Exatamente. espaço. Tem que ser bom, tem que ser agradável, tem que ser reforçador para ele. É isso que a gente quer. Célia, muito obrigada. Um beijo para você, bom final de semana e a gente se encontra aí em breve. Esse mês vai ser um mês de muita conversa, muita discussão. Tá bom? Tchau, tchau. Um beijo. Pessoal. Tchau. Beijo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Léo. Lindo.